Olá! Neste vídeo nós vamos ver como distribuir o processamento de uma regra em um ou mais processos. Então vamos lá. Eu vou criar um novo processo e vou chamar esse processo de process A. Bom, e vamos incluir uma regra nova aqui. Então qual que é a ideia desse exemplo? Nós vamos construir aqui um looping e nós vamos simular que dentro desse looping eu vou executar uma regra de negócios. A ideia aqui é ver que em determinadas situações existem algumas vantagens da gente pegar o processamento que vai ser feito dentro desse looping e jogá-lo para um outro processo. Então vamos ver como é que isso funciona. Então eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro. Vai ser minha variável i, que eu vou usar ali no meu for, essa variável aqui. E vou fazer um looping 60 vezes. Então, como eu estou começando a partir do zero, eu vou até 59. E dentro desse looping, eu vou criar aqui uma regra, vou simular uma regra de negócio sendo executado. Essa regra pode ser, por exemplo, a inserção de alguma informação desse looping dentro de algum processo, alguma coisa mais ou menos nessa linha. Bom, então, aqui no nosso exemplo, fazendo de uma forma bem simples, eu vou criar uma conexão com o Redis. Então eu vou abrir uma conexão com o Redis e criar um objeto na memória chamado Redis1. Dentro dessa regra, nós vamos fazer aqui uma inserção no Redis. Então eu vou usar o comando set. Então aqui no Redis name, eu vou passar o meu Redis1 como parâmetro. A chave desse processo eu vou chamar de regra, vou pôr aqui dois pontos, e vou fazer uma concatenação de uma outra string aqui. Vou usar o comando int2str e vou passar o meu i para criar uma chave aqui de 0 a 59. Esse valor aqui que eu vou passar para a regra, simplesmente eu vou passar o nome regra. E o tempo de expiração dessa chave na memória eu vou colocar como 0 para que ele não expire. Bom, então estou aqui fazendo a minha inserção no Redis. E aqui no final desse processo, eu vou encerrar aqui, fazer a desconexão com o meu servidor Redis. Então, eu vou usar o comando disconnect e passar aqui o Redis, né, o objeto do Redis que está na memória, com a conexão aberta. Como isso aqui é um processo muito rápido, eu vou colocar aqui um comando sleep de 1 segundo. Bom, vou salvar esse processo e vou cronometrar esse tempo. Para fazer isso, eu vou usar uma aplicação aqui externa. Vou dar um reset aqui, vamos abrir novamente a minha janela. Deixar ela aqui do lado. E a gente vai cronometrar o tempo aqui, né? Então eu vou dar um start aqui e vou dar um run process ali. Vai levar um tempinho, cliquei aqui e mandei executar meu processo. Então vai ter uma diferença, obviamente, né? Mas a ideia é só para a gente ter uma noção desse tempo. Então o que nós estamos fazendo aqui, né? Esse exemplo, né, ele pode ser bastante aplicado no dia a dia. De repente eu estou consultando uma tabela de clientes e aqui internamente para cada um dos clientes eu posso checar, por exemplo, as informações de crédito dele numa outra
num outro sistema e eu gravo o retorno dessas informações, um score de risco numa tabela à parte. Posso também checar um produto, comparar com uma lista de um produto de uma empresa concorrente e anotar quais são os produtos que eu possuo no meu estoque que tem um preço melhor do que do concorrente. Ou seja, tem aí uma série de situações onde esse modelo pode ser aplicado, né? Então já deve estar por volta do final. Já deu aqui um minutinho. Ó, parou. Então, né, com esse intervalo que nós fizemos aqui, esse processamento levou ali um pouco mais de 1 minuto, né? E a gente conseguiu fazer a simulação desse processo aqui da forma como era imaginado. Bom, então o que nós vamos fazer agora? A ideia é apresentar as vantagens da arquitetura do BRPA quando nós temos uma situação parecida com essa. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar um segundo processo e vou chamá-lo de processo B. Então esse aqui vai ser o meu process B. Bom, criei aqui meu process B. Eu vou vir aqui no meu process A para a gente ganhar tempo. E vou copiar aqui parte desse processo. Vou criar uma variável aqui na memória. Aliás, vou criar aqui uma regra dentro do processo B. Vou dar um Ctrl V aqui. Só que nesse caso aqui eu não vou ter o for, né, vou limpar aqui, eu vou simplesmente ter a minha conexão com o Redis, vou abrir o Redis, vou fazer a conexão, vou fazer o sleep também de 1 segundo para ter a mesma característica do processo anterior, e essa informação aqui eu vou tirar ela daqui, e vou receber como parâmetro aqui o meu request body. A mesma função que eu usei quando nós fizemos o exemplo da chamada de um processo do BRPA através de uma aplicação externa. Vamos ver, tem um erro aqui. Ah, está escrito errado. Vamos lá. Compilei aqui. Ok. Compilado com sucesso. Vamos salvar aqui o meu processo B. Vamos voltar aqui no meu processo A. E vamos fazer uma alteração nesse código aqui. Então, nesse processo A, eu não preciso mais da minha conexão com o Redis, porque ela está sendo feita no processo B. Também não preciso mais do sleep e nem dessa chamada do Redis. O que nós vamos fazer agora aqui é uma chamada para o meu processo B. Então, como é que eu faço isso? Eu venho em Templates, Internal, e aqui eu tenho a função Process Execute, onde eu posso chamar um outro processo do BRPA. Então, o nome do meu processo aqui vai ser Process B. E o valor que eu vou passar aqui, eu vou passar aquele comando que eu quero que seja entregue no request body do meu processo. Então, agora o meu processo A vai ficar dessa forma, então eu vou fazer o looping aqui 60 vezes, e ao invés de processar aqui dentro desse looping a inserção no Redis, eu vou fazer num processo à parte. Então vamos agora submeter os meus processos para o ecossistema. Vou submeter aqui o processo A e vou submeter o processo B. Ok. Bom, vamos abrir aqui o ecossistema. Então o que nós temos aqui? Eu estou com os meus dois processos aqui, já preparados. Os meus recruiters estão aqui já prontos. E eu tenho nesse momento 12 serviços de manager e 12 serviços de worker. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa, né? Nós vamos agora submeter o processo a partir aqui do BRPA admin,
E eu vou dar um reset aqui no tempo anterior e ver quanto tempo vai levar o processamento agora dessa regra dessa forma na parte servidora, né, usando esse conjunto aqui de workers. Então vamos resetar aqui e vamos lá. Bom, eu parei aqui com 14 segundos, então dá para ver que a diferença de tempo é bem grande. Esse número aqui, obviamente, no ambiente de produção ele seria bem menor, mas com isso já dá para a gente ter uma ideia da vantagem, né, de você, quando tem esse tipo de situação, esse tipo de problema de negócio para ser resolvido, usar essa técnica. Bom, eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.